Fala, desenvolvedor indie, beleza? Meu nome é Wilson Ferreira e nesse vídeo eu estarei anunciando aqui no canal uma nova série de matemática para o desenvolvimento de jogos. Então, a matemática ela é fundamental para o desenvolvimento de jogos. Você precisa para desenvolver jogos. Você está entendendo? Você precisa de matemática para desenvolver jogos. E nesses vídeos dessa série, a gente vai estar abordando os conceitos que são importantes para o desenvolvimento de jogos. A gente vai iniciar com os fundamentos da matemática para jogos. A gente vai entender como é que funciona os números para poder a gente levar a alguns sistemas numéricos, por exemplo, que a gente utiliza para representar cores, que a gente utiliza para representar informação dentro do computador, para poder a gente armazenar informações do jogo. Além disso, a gente também vai entender um pouco sobre a parte de conjuntos e a representação digital dos números, como é que a gente representa um número inteiro no computador e como é que a gente representa um número de ponto flutuante, porque se a gente quiser fazer um jogo mais complexo, a gente vai precisar salvar informações, por exemplo, em arquivo. E aí, como é que funciona, por exemplo, essa representação numérica, como é que eu posso otimizar o meu processo de armazenamento dessas informações em arquivos. Então a gente também vai abordar diversos conteúdos nessa parte que é mais fundamentada para poder levar ao entendimento de outros conteúdos, que vai ser, por exemplo, a gente tem que entender funções para desenvolvimento de jogos, porque normalmente quando eu estou querendo simular alguma coisa, eu vou utilizar uma função matemática que descreve. Então a gente vai entender como é que a gente trincha essas funções, principalmente para o uso de jogos, que tem diversas funções que são extremamente úteis. Depois a gente também tem o conteúdo de geometria plana, que aí a gente vai ver a parte de trigonometria, funções trigonométricas, porque a gente precisa entender o sistema de coordenada, a gente precisa entender o que é o plano e a gente precisa entender vetores, que é o conceito extremamente importante para o desenvolvimento de jogos, porque a gente utiliza ele para posicionar, para movimentar os personagens, para movimentar objetos, para simular, por exemplo, muitas partículas. A gente precisa entender como é que a gente faz com esses vetores, como é que a gente manipula esses vetores, para poder a gente avançar também no conteúdo e entender alguns conceitos mais avançados relacionados à geometria. Por exemplo, o que é reta, o que é um círculo, como é que eu faço um polígono, como é matematicamente, como é que eu posso usar esse polígono, por exemplo, para determinar uma área de colisão de um personagem, para saber se ele está colidindo. E a gente pode utilizar diversas coisas como curvas, curva de Bézier, ou B-spline, que a gente vai avançar com isso e também vai entender a parte de álgebra linear. Porque se a gente quer entender geometria, a gente precisa entender álgebra linear, a gente precisa entender o que é o espaço vetorial, a gente precisa entender as matrizes. Porque se eu quiser, por exemplo, principalmente expandir por um espaço de 3 dimensões, né, no caso, a gente vai ter que entender como é que a gente tem, por exemplo, uma matriz de transformação, que ela vai poder representar, por exemplo, minha câmera ou representar simplesmente o meu sistema de coordenada. E a gente vai entender esses conceitos também. Além disso, também vai ter a parte de sistema linear, que a gente usa para resolver algumas equações no desenvolvimento de jogos, equações mais avançadas de 2 ou mais variáveis, que a gente vai estar abordando as equações que são importantes para o desenvolvimento de jogos. Essa série também vai ter a parte de geometria espacial. Se você quiser desenvolver seu jogo 3D, você vai precisar entender a geometria espacial. Como é que eu tenho um vetor, um plano, uma esfera, ou, por exemplo, um conceito que é muito importante para o desenvolvimento de jogos, para rotação, é o quaternions, certo? A gente vai também ter a parte do frustrum, que se você já trabalhou com algum jogo 3D, você vai ver que a gente utiliza esse frustrum para limitar a nossa renderização na nossa cena. Porque às vezes tem um conteúdo que a gente está renderizando que ele não deveria estar renderizando porque ele na verdade está fora da nossa câmera. E a gente elimina esse cara utilizando o frustrum. E a matemática envolvida no frustrum a gente vai estar abordando também mais para frente. Além disso que a gente viu, né, na parte de geometria plana, a gente vai trabalhando com curvas, mas no caso da parte de geometria espacial, a gente vai estar evoluindo para a parte de superfícies, que é bastante importante. Como é que eu defino uma superfície de uma forma que eu queira matematicamente. Além disso, a gente depois vai avançar para a parte de probabilidade estatística, pois a gente precisa entender para, por exemplo, vamos dizer que eu faço um jogo que eu mato lá um monstro e quando esse monstro morrer, ele vai dropar um item. Eu preciso entender como é que funciona a matemática da probabilidade, porque eu quero que o monstro ele drope esse item com uma chance que seja
que eu queira. Eu determinar, eu quero que esteja a chance de 1/3. Eu quero que esteja a probabilidade de 30%, 20%. E como é que a gente distribui, utilizando as funções de distribuição, essa probabilidade? Como é que a gente consegue, por exemplo, ter vários itens e a gente distribuir essa probabilidade? Além disso, também a gente vai abordar essa parte de estatística, pois a gente pode utilizar algum jogo, algum conteúdo que tenha, por exemplo, a média aritmética, geométrica, harmônica ou ponderada. A gente também pode entender esses conceitos aplicados aos jogos. Se você já entendeu esses conceitos utilizados na estatística normal, a gente vai focar em desenvolvimento de jogos com esses conceitos também. Quando a gente avançar toda essa parte, a gente vai para a parte de noise, ou ruído, que se você quiser desenvolver um jogo que tenha um terreno que é gerado aleatório, como algumas pessoas chamam, só que não é aleatório, você tem que entender que ele é um processo procedural, ou seja, é um algoritmo que vai estar gerando esse terreno. Se você, por exemplo, pegar Minecraft, ele utiliza o algoritmo Perlin Noise, ou utiliza também o Simplex para desenvolver esses terrenos. Além disso, tem várias variações desses algoritmos. Tem que entender que a gente, nessa parte dessa série, a gente vai estar entendendo que, na verdade, é diferente uma coisa aleatória e uma coisa de noise, ou seja, um ruído. É diferente esses dois e a gente vai entender por que é diferente. E existem vários algoritmos nisso aí. Você, por exemplo, pode ter o Billow, o Simplex, Perlin, enfim. Além disso também, quando a gente avançar para essa parte de ruído, a gente vai para a parte de interpolação. Se você quiser mover seu personagem de um ponto A ao ponto B, você precisa criar uma interpolação entre esses dois pontos. Porque se você simplesmente mudar ele da posição A para B, ele vai teletransportar, e às vezes essa distância é muito longe, e ele vai ficar muito esquisito. Você precisa criar pontos entre esses extremos e fazer o personagem gradualmente mover entre esses pontos. Quando a gente entender bem essa parte de interpolação, a gente vai avançar e explorar um pouco sobre a parte de geometria isométrica. Se você já viu, por exemplo, um jogo como Age of Empires, ou The Sims 1, ou Mario RPG do Super Nintendo, se você já viu esses jogos, você vai ver que ele tem uma visão um pouco diferente. Ele simula um 3D no espaço 2D, e existe uma geometria chamada geometria isométrica, que a gente consegue fazer todos os movimentos. Eu consigo, por exemplo, arremessar um projétil dentro dessa dimensão, dentro desse espaço geométrico. Além disso, a gente também tem a parte de análise numérica. Por quê? Porque quando eu quero fazer uma simulação física mais avançada, a gente precisa entender alguns conceitos de limite e derivada para poder a gente evoluir para equação diferencial e também entender a parte de integração numérica, que é basicamente a aproximação do cálculo dessas equações diferenciais. Porque, por exemplo, se você simplesmente já desenvolveu algum jogo e simplesmente viu que, por exemplo, como é que eu calculo a minha posição? Eu pego a minha posição e somo a minha velocidade. Só que você vai ver, quando a gente chegar nessa parte de análise numérica, que esse é um processo de integração numérica. Esse é o método de Euler. Mas existem diversos outros métodos. Se você quiser fazer simulação mais avançada, você vai entender que existe esse conteúdo que a gente precisa entender também. Outro conteúdo que vai ser muito importante é grafos, porque se eu quero, por exemplo, calcular uma trajetória do meu personagem, vamos dizer que eu tenho um terreno em quadrados, e aí eu quero calcular o melhor caminho de um personagem de um ponto a outro, você vai precisar entender grafos, você vai ter que montar uma estrutura de grafo e vai poder calcular as distâncias entre essas arestas desses grafos, e como é que eu faço para calcular um caminho ótimo ou um caminho subótimo dentro desse grafo, certo? E por final, a gente vai entrar na parte de matemática computacional, que vai ver, por exemplo, a parte de sistema de cores, como é que eu represento utilizando o RGBA4 ou simplesmente o RGB5A1, por exemplo, ou também o RGB565, que é um dos mais utilizados para representação de cores. Além disso, também a gente vai estar entendendo, por exemplo, como é que funcionam os fractais, que é uma matemática muito interessante que a gente pode utilizar para gerar, por exemplo, texturas dinâmicas, para, por exemplo, gerar plantas nos nossos jogos, se a gente quiser gerar árvores ou simplesmente algum tipo de planta ou alguma estrutura. Então, nessa parte do
de matemática computacional, a gente vai estar abordando esses conteúdos. Outra coisa também importante é que a gente vai estar iniciando e boa parte do conteúdo utilizando o Processing. O Processing, se você não conhece, ele é uma IDE. Se você já desenvolveu para Arduino, você vai ver que é basicamente a mesma IDE. A gente, na verdade, tem o seguinte: a do Arduino, ela se baseou no Processing. E o Processing é uma IDE que ela permite desenvolver em duas linguagens. Você pode também desenvolver para o Android, mas a gente pode desenvolver em Java ou em JavaScript, utilizando o porte que existe para o Processing, que é o P5. E aqui no Processing a gente pode simplesmente colocar aqui um comando, por exemplo, de imprimir um Hello World. Ele vai aparecer aqui Hello World. Ou você pode utilizar, por exemplo, dois métodos que ele tem aqui, especiais, que são o método setup, ele vai ser chamado aqui uma vez, e o método de draw, que vai ser chamado de acordo com a configuração do meu FPS. Então, se eu tiver 60 frames por segundo, ele vai renderizar isso, ele vai chamar esse draw 60 vezes por segundo. E a gente pode configurar também essa velocidade. Além disso, isso é muito útil porque a gente normalmente vai estar trabalhando com processos interativos. Normalmente, esses algoritmos são processos interativos e a gente quer que ele seja calculado, por exemplo, em processos de interação. Então, se eu chamar esse cara aqui dessa forma, a gente vai ver que, deixa eu parar aqui, a gente vai ver que ele chama o nosso setup uma vez e depois ele vai chamar o nosso draw, certo? Outro ponto importante é que a gente não vai se atentar apenas ao processing. Eu quero estar abordando nessa série matemática em diversas outras ferramentas, como por exemplo o Unity, ou o Game Maker Studio, ou o LibGDX, ou simplesmente também o Cocos 2D, ou também diversas outras ferramentas aí, como a Unreal, como por exemplo eu posso estar desenvolvendo também dentro do ambiente do Blender, se a gente quiser mostrar algumas características que sejam importantes para essa linguagem. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Esse vídeo foi de apresentação do que alguns conteúdos que a gente vai estar abordando e também de algumas coisas que a gente vai estar desenvolvendo. Outro detalhe é que normalmente vão ter um vídeo que vai ser teórico e o vídeo prático, vai estar separado esses dois conteúdos, e a gente vai ter esses conteúdos aí, como a gente viu, que é bastante coisa. É uma série que, na verdade, ela não tem planos de terminar, porque é muito conteúdo. E a gente quer desenvolver aqui, não simplesmente os conceitos, mas a gente quer também implementar esses conceitos para que a gente consiga entender bem o que está por trás dessas ferramentas. Porque é muito simples a gente usar, por exemplo, um engine, mas se você, por exemplo, for para uma universidade de desenvolvimento de jogos, você vai entender esses conceitos por trás dessas engines. E eu quero trazer esse conteúdo para o canal, que é um conteúdo riquíssimo para o desenvolvimento de jogos. Você normalmente não vai encontrar isso de forma tão simples. E eu quero trazer isso aqui para o canal. A gente, então, se vê no próximo vídeo. Espero que vocês estejam muito animados, como eu estou. Estou muito animado para essa série. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!